igreja, Que Não. Fecha. Igreja. Que. ora, Igreja. Que. fecha, Igreja. que ora, igreja, Que. Não. Fecha. igreja, Que hora? Eu sou casa de Deus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Bom dia, irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus, que o nosso Senhor Jesus possa estar em todos os corações de quem ouvir essa oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela noite que nos deu, por amanhecer, por estarmos vivos, ó Pai. Amém. Obrigado pelo alimento, pelo mantimento, Senhor. Te pedimos, Senhor, a sua companhia, Senhor, que nós possamos estar na tua presença Amém, o dia Senhor. todo, Senhor. Que essa oração possa chegar no teu trono de graça, Senhor, e que o Senhor possa respondê-la conforme a tua vontade. Amém, Senhor.
estamos te buscando, Senhor, com essa campanha de oração, Pai, para que o Senhor compadeça, Senhor, do que está acontecendo no nosso planeta. Amém, Essa Senhor. doença que está aí assolando, Tenha levando misericórdia, vidas, meu ó Pai. Deus. Quantas Coloca mortes, a tua ó mão, Pai, já Senhor, aconteceu. sobre essa Esteja nação, consolando sobre esses essa familiares humanidade. que perderam esses Em nome entes de queridos, Jesus, ó Pai, com essa doença tão para os médicos, terrível, Pai. cientistas, Esteja aqueles que consolando, estão, de Senhor, alguma esses forma, corações que também tentando estão aflitos, descobrir com medo, a Pai, vacina, que estão Pai, para esse com a mal, confirmação dessa sabedoria, doença, que eles meu possam Deus. ter esperança em Ti, Senhor. Amém, Que Senhor. o Senhor possa estar consolando esses corações desses que estão enfermos, ó Pai, aqueles que estão em quarentena, Senhor, fechados, que não podem Amém, Senhor. se comunicar pessoalmente com ninguém, ó Pai, esteja dando forças para eles perseverarem até o fim, Senhor. Ó Pai, aqueles também que estão em isolamento social devido Verdade, ó aos Deus. conselhos que foram dados, Senhor, principalmente aqueles idosos com mais de 60 anos, aqueles Verdade, que ó têm Pai. alguma debilidade, Senhor, com a autoimunidade baixa, Senhor, que eles possam estar sendo consolados por Ti também, aqueles Amém, que têm problemas respiratórios, de asma, bronquite, que eles não tenham medo, Senhor, mas que eles façam a recomendação que foi pedida e que o Senhor possa estar consolando o coração através do Amém, Teu Santo Senhor. Espírito, essas pessoas, para que elas possam esperar, Senhor, esperar em Ti, ó Pai, Amém, uma Senhor. resposta, Senhor, de cura, que o Senhor possa estar abençoando esses médicos, esses químicos que estão tentando achar um remédio para curar este mal, Senhor, Sim, meu para Deus. barrá-lo. A inteligência, Senhor, Pai, meu Pai. que o Senhor pode dar Sabedoria, inteligência, Senhor, assim como o Senhor deu a Daniel, que o Senhor deu É verdade, sabedoria Pai. Ele era a instruído, Mesaque, Pai. Sadraque, Toda Abednego, inteligência, ó Senhor, Pai. diz que o Senhor colocou inteligência na mente deles para eles Verdade, ó resolverem Pai. muitas questões. E eu creio que o Senhor também pode fazer isso na mente dessas pessoas, Sim, meu para que Deus. elas possam descobrir a cura, Senhor, para este mal, como já fizeram de tantas outras doenças, Senhor. Esteja abençoando tudo isso, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, os hospitais, Senhor, que estão ali com vários enfermos, Senhor. Sim, meu Deus. E não só dessa doença, mas de outras, Senhor, que o Senhor possa estar indo de encontro, Senhor, afofando o leito desses que estão com dores, ó Senhor. Pai, esses que estão entubados, Senhor, que Tu possas estar amenizando o sofrimento dessas pessoas, ó Amém, Pai. Senhor. Te pedimos também por toda a equipe médica, de enfermeiros, de atendentes, de pessoal da limpeza, da portaria, das ambulâncias, Sim, ó meu Pai. Deus. Ó Pai amado, esteja protegendo com Teu escudo, Senhor, essas pessoas, porque nós necessitamos do trabalho delas, ó Pai, que elas possam estar saudáveis e livres desse mal, Senhor. Amém, Não Senhor. permita que nenhuma venha se contaminar, Senhor, mas que possam estar ali trabalhando com amor e com esperança de ajudar essas pessoas, ó Pai. Amém, Senhor. Protege, Senhor. Protege também as grávidas, ó Pai, que muitas têm que dar à luz nesses dias, ó verdade, Pai. ó Pai. E o coração está preocupado, Senhor, mas que o Senhor possa estar protegendo essas mulheres e essas crianças que estão vindo ao mundo, Senhor. Sim, ó Deus. Ó Pai, te Bebês pedimos, recém-nascidos, Senhor, ó que Pai. esteja abençoando as nossas crianças, Vai colocando Senhor. a tua mão, Que o Senhor, Senhor de possa estar cobertura, abençoando de cada uma graça, delas, ó Pai, de dando aos poder pais sabedoria para sobre a lidar com vida elas de em cada casa, um, Senhor, ó Pai, para que elas em nome possam de entender Jesus, que Senhor. é um período que vai passar, que o Senhor possa tirar o medo do coraçãozinho delas, ó Pai, porque elas têm visto, ouvir e ouvido muito sobre essa doença, visto às vezes os pais meio com pânico, Senhor. Que Tu possa estar abençoando essas pessoas que estão amedrontadas, Senhor. Amém, Que Senhor. elas possam ter fé, Senhor, porque fé é a coragem, Senhor, que o Senhor dá aos nossos corações de ter a esperança de saber que tudo isso vai passar, Senhor. Amém, Que Senhor. as pessoas possam se voltar a Ti, Senhor. Aquelas pessoas que nunca ligaram para Ti, que nesse momento possa se lembrar que o Senhor Sim, meu existe, Deus. ó Pai. Que precisam entregar as suas almas, suas vidas a Ti, Senhor. Amém, Ó Senhor. Pai, te pedimos que abrevie esse sofrimento, Senhor. Sim, meu Deus, Ó Pai, meu Pai. não por nós que pedimos, porque nós sabemos que se tivermos que ir com essa doença, ó Pai, nós vamos encontrar contigo no paraíso. Glória a Deus. Mas essas Aleluias. pessoas que ainda não têm essa Sim, certeza, meu Deus. Senhor, dê mais uma chance, ó Pai. Tenha misericórdia. Não sabemos quantas dessas almas que Orações e partiram, Senhor, mensagens bíblicas possam sem a alcançar salvação, ó Pai. vários
os Pai, tenha corações, ó Pai. misericórdia, que essa nossa oração possa Sim, meu tocar Deus. nos corações das pessoas que ouvirem, Sim, Senhor. meu Pai. Pai querido, esteja abençoando esta nossa nação, Sim, Senhor. meu Deus. Esses governantes, ó Sim, Pai, que meu possam Deus. estar tendo medidas assertivas, ó Pai, que eles venham saber o que estão fazendo, Sim, Senhor, meu para Pai. que não crie mais caos na sociedade, Senhor. Esteja abençoando os prefeitos também com suas medidas, que possam ter sabedoria e inteligência do que melhor fazer. Amém, Pai. Senhor. Pai amado, tenha misericórdia, Senhor. Sabemos que essa doença está atingindo primeiramente os poderosos, ó Pai, porque eles que viajam de avião e que Verdade, transitam ó Pai. pela humanidade. Eu não sei o que o Senhor pretende com tudo isso, mas sabemos que o Senhor está vendo todas as coisas, ó Pai. Amém. E tudo há um propósito, Verdade, Senhor. ó Pai. Mas tenha misericórdia dos pobres, dos famintos, destes moradores de rua, Senhor, que estão passando por necessidades nesse momento, Senhor, que o Senhor possa abençoar para que eles possam ser alcançados com alimentação, com cuidado, Senhor. Amém, Pai, Senhor. tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Pai, abençoa também as clínicas de recuperação neste Abençoa, momento, Senhor. Senhor, que o Senhor possa visitar aqueles internos para que eles não fiquem aflitos, porque eles já vivem um isolamento, Senhor, o isolamento da dependência, Senhor. Verdade, ó Que o Pai. Senhor possa fortalecer eles e que eles possam se achegar mais a Deus neste momento, Senhor. Amém, Também Senhor. pedimos pelos asilos, ó Pai, aqueles velhinhos, ó Pai, que são acostumados a receber visita É verdade, e agora ó não Pai. podem receber, Senhor. Tenha misericórdia desses idosos, ó Pai. Conforta o coração deles, ó Pai, para que eles Amém, possam Senhor. superar essa fase, Senhor. Também te pedimos pelos lares abrigos, onde Amém, moram as Senhor crianças Jesus. que não têm mais família, que foram abandonados pelos seus, ó Pai, que eles também possam ter um conforto, Senhor, e serem bem guardados ali naqueles abrigos, Senhor. Amém, Também Senhor te Jesus. peço pelas penitenciárias, Senhor, que tem aqueles homens amutinados, Senhor. Nós sabemos que a situação carcerária do nosso país é péssima e vivem em más condições, ó Pai. Tenha misericórdia daquelas almas, que eles possam se lembrar de Deus, das capelanias que foram feitas com a palavra da salvação, Amém, Senhor, que eles Senhor possam Jesus. se lembrar de Ti nesse momento, Senhor. Amém, Senhor Pai, Jesus. abençoa todo o nosso planeta, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que na Tua palavra diz que o nosso Senhor Jesus disse que haveriam guerras, doenças, pragas, e isso seria apenas o começo, Senhor. Mas sabemos que isso é um anúncio, Senhor, que o nosso Senhor Jesus está voltando. Amém, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, é o que nós desejamos no nosso coração. É em nome de Jesus que oramos nesta manhã, te pedindo a Tua companhia, Amém, Senhor, Senhor porque Jesus. necessitamos muito dela, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém. A graça e a paz, irmãos, louvado seja Deus por podermos estar aqui novamente nesse canal. A todos vocês que estão aí acessando, sejam bem-vindos, dando continuidade aos nossos cultos online, uma vez que por enquanto a igreja está impedida de se reunir no templo. Estamos aí seguindo as recomendações da legislação, do poder público, mas esperamos em Deus que brevemente possamos nos encontrar e nos reunir no templo. Até lá, Deus nos proporcionou esse canal, essa oportunidade de falarmos de palavra de Deus, de orarmos, de louvarmos, e assim nós vamos dando sequência. Desta feita eu gostaria de estar falando a respeito do tema provocadores de alegria no céu. Provocadores de alegria no céu. E o texto que eu quero estar tomando como base para essa mensagem é o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Ali a parábola dos bens perdidos, a parábola das coisas perdidas. Embora o texto faça menção a 3 parábolas de coisas perdidas,
Na verdade, podemos entender como uma única parábola, porque são parábolas de bens perdidos. E nós temos então essas 3 ilustrações que o Senhor Jesus vai nos contar. Diz o texto que o Senhor Jesus propôs esta parábola, ou seja, é um capítulo inteiro constituindo uma única narrativa. As cenas aí que são cenas independentes, mas não há nenhuma interrupção, e o Senhor Jesus foi contando uma após uma. Então, poderíamos dizer que são 3 parábolas, 3 ilustrações que se fundem, combinando umas com as outras. Temos, em primeiro lugar, o Senhor falando a respeito da ovelha perdida. Uma ovelha perdida. Então, veja só, haviam 100 ovelhas e uma delas se perde. Depois nós temos a parábola da dracma perdida. 1 em 10. E por último nós temos a parábola do filho perdido. De 2 filhos, 1 se perde. Então na primeira parábola da ovelha perdida, uma perca de 1%, que de 100 perdeu uma. Na dracma perdida, uma perda de 10%, porque de 10 perdeu uma. E na parábola do filho perdido, uma perca de 50%, porque de 2 perdeu 1. Então, o texto vai iniciar falando de uma ovelha que está perdida. Depois o texto vai falar de uma prata, uma dracma, uma moeda que desapareceu e por isso também estava perdida. E depois o texto vai falar de um filho que procurou perder-se. Ele mesmo procurou perder-se e estava perecendo. Nas 3 parábolas, nas 3 ilustrações, nós temos aí 4 verbos que evidenciam a parábola. O verbo perder, procurar, encontrar e regozijar. Esses 4 verbos. Então vamos à primeira ilustração, que está em Lucas capítulo 15, versículo 1 até o 7. Os irmãos poderão acompanhar nas suas Bíblias todo o texto de Lucas capítulo 15, versículo 1 até o 7. Acompanhe então no texto, que o texto nos fala de um homem que tinha 100 ovelhas. Um homem que tinha 100 ovelhas. E se ele perdesse uma delas, o que faria? Jesus vai reforçar os seus ouvintes a responder. Cada um deve imaginar. Ele vai procurá-la até encontrá-la. Olha, algo natural. Uma pessoa que tem algo de valor, quando perde esse algo, sempre vai fazer um esforço humano para poder encontrá-la. Mas o que chama atenção no texto é que o pastor, que tem essas 100 ovelhas, ele está disposto a deixar as 99 e ir após aquela que se perdeu. Isso é uma menção interessante, como que uma dentre 100 tem valor para o pastor, graças a Deus. E quando ele encontra então essa uma, ele volta cheio de alegria e está disposto a celebrar, a festejar o encontro daquela que estava perdida. Então o ponto principal que a gente possa destacar nessa parábola do versículo 1 até o 7 é que quando alguém valoriza aquilo que tem, se perder, vai procurar insistentemente, e uma vez que acha, vai ter alegria, vai ter festa, vai ter regozijo. Jesus então aplica esta parábola à atitude de Deus para com os perdidos que se arrependem. O texto deixa claro: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos
que não necessitam de arrependimento, diz aí o texto da Bíblia. É uma ilustração clara, irmãos, da alegria que o Senhor tem, que é uma festa que está sendo proclamada, uma festa que vai acontecer. Aleluias, glória a Deus. Nós precisamos também entender que nessa parábola há alguns conceitos que nós precisamos valorizar na nossa própria vida. Uma descoberta penosa, é um peso descobrir a perda de um bem. E no versículo 4, é essa ideia que o texto nos diz. Mesmo esse pastor, considerando que tinham 100 ovelhas, que cuidava delas com certeza de igual modo, mas uma delas se perdeu. Quando uma coisa de valor se perde, não importa, irmãos, não importa se você tem outras, o que importa é que você quer buscar e quer salvar aquilo que se perdeu, assim como Jesus diz para nós em Lucas 19, versículo 10. Uma outra coisa interessante, um outro conceito importante do texto é que 99 ficaram no aprisco. 99 o pastor deixou ali naquele lugar reservado, guardado, protegido, para sair em busca, porque deu falta de uma, e essa falta traz angústia. E aí o pastor sai pelos montes, sai à procura, por quê? Porque é o dever dele é buscar aquele que está ausente, aquele que de alguma forma tem se enveredado por outros caminhos, deixando as outras no aprisco e indo após aquela que havia se perdido. Outro conceito importante que essa primeira parábola nos dá é que é uma busca incessante, uma busca perseverante. O versículo 4 deixa claro que até achá-la, não descansar enquanto não encontrar, não descansar enquanto não trouxer a salvo aquela que havia se perdido. E depois, continuando no versículo 5, 6 e 7, a festa que haverá, a alegria que foi provocada nos céus devido a um arrependimento. Aleluia. Dando continuidade, a nossa segunda ilustração tem a ver com a parábola da dracma perdida. Lucas capítulo 15, versículo 8 até o versículo 10. Uma dracma era uma moeda de um poder aquisitivo pequeno, é verdade. Ela na nossa moeda hoje, ela estaria valendo em torno de R$1,70. Olhando para o nosso mês, o mês de abril de 2020, esse seria o valor dessa moeda. Não era uma moeda de valor tão alto, mas ela estava sob os cuidados daquela casa. E quando ela está sob o cuidado de uma pessoa, ela tem o seu valor. E essa pessoa procura porque ela quer guardar, ela quer proteger, ela quer dar a mesma atenção a que as outras também tinham. Então nós vemos aí, irmãos, que essa dracma se perdeu no meio das coisas, se perdeu, mas o esforço de procurar essa dracma vai ser tão forte como o esforço de ir até atrás da ovelha. Vai se acender a lâmpada, vai varrer a casa, diz aí o versículo 8. Por quê? Porque vai buscar até achá-la, não vai descansar enquanto não encontrar. E depois que encontra, novamente no versículo 8, a gente vai ver que haverá festa, se reúne vizinhos, se reúne pessoas próximas, porque há uma grande alegria. O prazer de ter essa moeda de volta. Às vezes nem tanto
o que se vai gastar com a festa. Não está se preocupado com o que vai gastar, porque o que se vai gastar é muito maior do que a própria moeda, mas a importância de estar junto, de festejar. Aleluia, glória a Deus. E continuamos na parábola número 3, que é a terceira ilustração, que é a parábola do filho pródigo. Pródigo, no dicionário bíblico, é alguém que é digno de pena. E no nosso dicionário de língua portuguesa, pode ser considerado como um esbanjador. Alguém que é digno de pena. Alguém que está tomando decisões, atitudes totalmente fora do equilíbrio. Digno de pena. Os elementos que nós vemos nesta parábola do filho pródigo: um pedido cheio de loucuras. Primeiro, por quê? Porque vai pedir ao pai que lhe dê a parte da fazenda que lhe cabe. Eu quero a minha herança. Há um planejamento de sair de casa. Há um planejamento de se viver do jeito que quer. Essa é a ideia. Um segundo elemento que a gente vê na parábola do filho pródigo é que ele vai partir para uma terra distante. Eu quero viver do meu jeito. Eu quero me distanciar para bem longe da casa do meu pai. Eu quero viver as ilusões que o mundo possa me oferecer. E eu quero passar muito tempo longe. Alguém que quer se desviar, alguém que já está com o seu coração desviado, na verdade está na casa do pai, mas está só fisicamente, porque mentalmente, espiritualmente, o coração já estava longe. Antes de pôr os seus pés para fora da casa do pai, a mente já tinha ido. Santo Agostinho, ele escreveu que a terra longínqua é o esquecimento de Deus. Eu quero se esquecer de tudo que é do meu pai, de tudo que é de Deus. O terceiro elemento que eu vejo nessa parábola é que ali vai desperdiçar. O que é meu, eu faço o que eu bem entender, vou viver do jeito que eu quero, não importa se vou gastar, se não vou, viver para o próprio eu, gastar os talentos, enfraquecer a sua conduta, tudo aquilo que aprendeu na casa do pai está sendo destruído, as oportunidades estão sendo jogadas no lixo. O quarto elemento que eu vejo nessa parábola do filho pródigo: começou a padecer necessidades. Juntou tudo o que tinha, desperdiçou tudo, mas agora vem o padecimento. Usou tudo. Onde estavam os amigos nessa hora? Não há amigos. Esse é um quadro da decadência da alma, da pessoa que deliberadamente tomou a decisão de se afastar da fonte da felicidade, da fonte da justiça, da fonte do amor. Não é de imediato que o pecador vai descobrir que a sua situação é uma situação miserável. Os prazeres que o pecado traz vão entrando aos poucos, consumindo a pessoa. Quando ela menos percebe, ela já está na lama. Os 5 elementos que eu vejo presente nesta parábola é uma reflexão. Por quê? Porque depois de viver como queria, depois de começar a padecer necessidade, começa-se a refletir o que eu estou fazendo aqui. O que está acontecendo comigo? A gente vê isso no versículo 15. Depois de ter se apartado da casa de Deus, da casa do Pai, do amor do Pai, do abraço do Pai, agora começa uma reflexão. Depois de tudo, começa a refletir. Por que eu estou passando por isso? Como eu cheguei aqui? O 6º elemento que eu vejo presente nessa parábola está ali no versículo 17. Cair em si. É um despertamento da consciência. Mas quando voltou os seus sentidos, veja só,
Quando voltou, a pessoa estava totalmente desequilibrada, sem sentido, não sabia o que estava fazendo, porque o homem distanciado de Deus não vive a sua própria personalidade. O homem distanciado de Deus, ele teve a sua imagem, a sua semelhança de Deus corrompida, então agora ele caiu em si. No sétimo elemento que eu vejo nessa parábola, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Essas bolotas que seriam uma espécie de alfarrobas. Agora aquilo ali é que vai alimentar. Antes tinha de tudo, do bom e do melhor. Cama quente, coberta, comida no prato, banho quente, mas agora já não tem mais nada. E ninguém lhe dava nada, diz o texto. É isso mesmo que acontece. Quem vive essa realidade sabe que ninguém dá nada. O diabo só tira. E quando não tem mais o que tirar, ele despreza. O oitavo elemento que eu vejo nessa parábola, depois daquela consciência que voltou o sentido, o oitavo, é hora de voltar. E para voltar agora vai ter que começar do zero. Levantar-me-ei, pedirei perdão para o meu pai, no versículo 18. Todo o erro que eu cometi, mas não só contra o meu pai, mas também contra o próprio Deus. Levantar-me-ei é uma espécie de ressurreição espiritual. Alguém que estava morto nos seus pecados, nos seus delitos, mas agora deseja levantar-se, inspirado pela busca, pelo desejo de procurar o Pai, a casa do Pai. Agora a decisão é voltar. Aleluia, glória a Deus. Creio que há muitas outras lições que essa parábola pode transmitir. Os irmãos mesmo devem estar pensando em muitas outras. Que o Espírito Santo possa nos encorajar e nos ajudar a examinar o texto e cada vez mais extrair desse texto algo para as nossas próprias vidas, algo que possa mudar profundamente a nossa visão sobre a nossa missão aqui neste mundo. Uma das coisas que eu quero transmitir para os irmãos é que nós somos provocadores de alegrias no céu. Nós somos verdadeiros provocadores de alegria no céu. Você já parou para pensar nisso? Devido à missão que eu e você temos, a igreja tem, ela provoca alegria, ela provoca festa entre os anjos por um pecador que se arrepende. Aleluias, louvado Deus. A alegria do pastor, e achando-a, coloca sobre os seus ombros alegre. Primeiro, essa alegria contagia aquele que faz a missão, contagia aquele que está fazendo a obra. Aquela ovelha que estava perdida foi achada. Não precisou ele usar o cajado para lhe quebrar a perna. Não, ele não a repreendeu, ele nem a censurou, mas ele levantou ela e colocou nos ombros. E depois de pensar-lhes as feridas, depois de passar, untar, curar as suas feridas. A alegria do pastor em trazer de volta a sua ovelha para o aprisco. Que alegria também para aquela ovelha que antes estava perdida, sem esperança, mas agora em segurança nos ombros do pastor. Ela pode voltar e estar na presença do Pai, descansar nos braços de Jesus. A alegria também da proprietária da dracma, da moeda. Está lá no versículo 9, e tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo. A alegria constante na mente, no coração daquele que está fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque nós somos provocadores de alegria, de festa no céu. Aleluia. E também a alegria daquele pai que vai receber o filho. Está ali no versículo 24. Esse meu filho reviveu. Ele estava morto nos seus pecados, mas ele reviveu, e começaram a alegrar-se. Grande foi a alegria daquela casa. Aleluia, glória a Deus. Estamos já finalizando a nossa palavra. Somos provocadores de alegria e de festa no céu. O resultado de todo esforço valeu a pena.
o pastor que buscou a ovelha perdida, a mulher que buscou a sua dracma e o pai que ficou esperando o filho voltar. Ah, irmãos, o versículo 7 de Lucas 15 fala: digo-vos que assim haverá muito júbilo no céu devido a um pecador que fizer o seu arrependimento, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículo 10: digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que se arrependa. Versículo 23 e 24: trazei também o novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Esse meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa no céu. Você, meu irmão, minha irmã, nós, a igreja do Senhor Jesus, nós somos provocadores de alegria no céu. Aleluia! Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Agora, é preciso que nós tenhamos noção de que todo esse trabalho é feito por gratidão a Deus. Nós fomos alcançados, nós fomos reconciliados. Então, quando nós fazemos algo por alguém, deve ser por gratidão. Tamanho amor que o Senhor dispensou para cada um de nós. Outra coisa, deve ser um trabalho também que visa o bem das pessoas, que visa o bem das vidas que estão sendo resgatadas. O apóstolo João diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3, 16 e 18. Por isso, assuma um compromisso com Deus de trabalhar por gratidão ao nosso Deus. Aleluia! Nós conquistamos para o reino de Deus, irmãos. Nós provocamos alegria, festa no céu, mas nós conquistamos o reino de Deus e tem sido cheio de pessoas, porque a igreja está realizando a missão dela. O valor que as pessoas têm aos olhos de Deus é muito grande, irmãos. Não importa o quão degenerado o ser humano se tornou diante de Deus. Não importa, o que importa é que Jesus morreu por cada um de nós. Ele é o único realmente que desceu ao nível do pecador para encontrar, para buscar, e desceu ao nível baixo. Ele encontrou endemoniados, ele encontrava pessoas esquizofrênicas, ele encontrava mulheres devassas, uma multidão assolada pela miséria, pela doença, doentes, paralíticos, cegos, não importa. Jesus enxergava nessas pessoas o amor. Ele ama, Jesus ama, ele enxergava em cada uma dessas pessoas a originalidade de Deus. Vós sois semelhança e a imagem de Deus. Essa imagem, essa semelhança, Jesus resgatou através da missão. Ele enxergava ovelhas andando não ao ermo, mas sim na presença de Deus. Amados irmãos, às vezes nós passamos a vida sentados, omissos, não fazendo o que o trabalho exige de nós. Passamos a vida sentados, apavorados com os noticiários, com o que as pessoas são capazes de fazer, violência, roubos, e aí nós vamos erguendo muros em volta de nós mesmos. E nós vamos querendo cada vez mais ficar distante desses maus elementos, quando Jesus nos ensina a resgatar, quando Ele mesmo desceu lá no fundo, lá no abismo para resgatar. Mas eu digo para você, nós temos a missão, nós somos provocadores de alegria no céu. Haverá festa, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, porque eu e você vamos fazer o trabalho que Deus nos mandou.
Aleluia. Que possamos ver além de nós mesmos a grande obra que Deus está fazendo, e ainda que parece às vezes ser tão pequena, uma pequena fagulha, não importa. O que importa é que cremos que há alegria, que há festa, que o reino espiritual e celestial a cada vez mais está se enchendo por causa do trabalhar da igreja dos servos de Deus. Deus te abençoe, que você seja um provocador de alegria, de festa no céu, em nome de Jesus. Até a próxima. Deus te abençoe.